Você sente que há algo errado com este mundo, uma sensação silenciosa, como se uma verdade estivesse sendo escondida. E se eu te dissesse que existe um livro enterrado nas sombras da história, um livro que revela o que muitos jamais ousaram pregar? O livro de Enoque, um texto esquecido, banido, mas que carrega segredos que podem abrir seus olhos para o propósito e o fim. Enoque não era comum, ele andava com Deus, e por isso Deus o tomou para si. Mas antes de desaparecer, ele escreveu o que viu: anjos caindo do céu, homens sendo corrompidos, e uma guerra espiritual que continua até hoje. Neste livro escondido, você encontra mais do que símbolos ou lendas. Encontra um espelho da nossa era e um chamado para despertar. Porque a fé verdadeira não é confortável. Ela é uma guerra. A primeira lição de Enoque é simples e brutal. O mundo está em queda, não apenas no sentido moral, mas espiritual. Há uma degradação que começa dentro, uma rendição silenciosa da alma àquilo que é fácil, rápido e vazio. Enoque viu os vigilantes, anjos que abandonaram sua morada eterna para se deitarem com mulheres. E isso gerou monstros, híbridos, abominações. Mas o verdadeiro horror não foi o que eles criaram, foi o que eles ensinaram: tecnologias, magias, armas, vaidade, encantamentos, o desejo por poder, por dominação, por controle sobre os outros. Eles corromperam a mente dos homens. Assim como hoje, quando somos bombardeados com distrações, promessas falsas de sucesso, felicidade sem propósito, conhecimento sem sabedoria. A serpente sussurra pelos algoritmos e a humanidade ouve. Mas você não precisa ser mais um. Você pode ver. Você pode despertar. Essa é a primeira transformação. Parar de dormir. Parar de viver como os dias de Noé, comendo, bebendo, casando, sem perceber que a arca está sendo construída, sem perceber que o julgamento vem, que a decadência é real e que ela começa por dentro. A fé verdadeira é vigilante, é sóbria, é atenta, porque a queda começa no pensamento e a redenção também. A partir daqui, você vai entender que o livro de Enoque não é apenas história antiga. É uma lente, um aviso, um código para quem tem olhos para ver. Se você ficou até aqui, prepare-se. O que vem a seguir vai desafiar tudo que você acreditava sobre fé, propósito e a batalha invisível ao seu redor. A segunda lição de Enoque não é para os fracos, porque exige que você encare aquilo que mais evita, o seu próprio potencial. O livro fala de homens sendo ensinados por anjos caídos e se tornando como deuses, não em santidade, mas em arrogância. Eles dominaram a terra, mas perderam a alma, porque não tinham a base. Enoque ensina sabedoria sem temor de Deus. É loucura disfarçada de poder. Hoje vivemos o mesmo ciclo. Somos ensinados a conquistar, a vencer, a ascender, mas não a obedecer. Falamos em propósito, mas esquecemos de pureza. Falamos em crescimento, mas esquecemos de humildade. Enoque mostra que o verdadeiro crescimento não é subir, é descer. Dobrar os joelhos, ouvir antes de falar, silenciar o ego para escutar a voz que realmente importa. A voz de Deus. Você tem visualizado o futuro? Tem sonhado grande? Ótimo. Mas sem raiz espiritual, sua visão se torna delírio. Você não pode construir sobre areia movediça. Os anjos caídos ensinaram segredos, mas sem submissão ao Altíssimo. Eles queriam glória sem cruz, sabedoria sem rendição. E isso os destruiu. Porque o céu não se compra com conhecimento. Ele é acessado por fé, por temor, por obediência radical. É aí que muitos caem. Acreditam que disciplina é opressão, que renunciar é fraqueza. Mas Enoque sabia o oposto. Ele andava com Deus porque andava em reverência. Ele não correu atrás de fama ou prestígio. Ele correu atrás da presença.
Essa é a segunda transformação. Substituir a ambição carnal pela busca sagrada. Não importa o quanto você saiba, quantos livros leia, quantos projetos construa, se Deus não estiver no centro, tudo isso será levado pelo vento. A fé verdadeira começa quando você se esvazia de si mesmo. Quando você diz: eu não quero apenas poder, eu quero pureza, não quero só resultado, quero direção divina. Quando essa oração nasce dentro de você, o céu se move. Enoque foi levado porque se alinhou com a vontade de Deus. Enquanto o mundo inteiro se perdia, você pode ser como ele, mas vai precisar matar um rei dentro de você, o orgulho. Porque enquanto o ego reinar, Deus não entra. Enoque ensina que a verdadeira autoridade nasce da rendição. E é aí que sua mentalidade muda. Você deixa de buscar controle e começa a buscar comunhão. Você para de agir como os vigilantes e começa a vigiar. O tempo é curto e a eternidade é longa demais para ser desperdiçada com mentiras bonitas. A escolha está diante de você. A terceira lição de Enoque fala sobre algo que o mundo moderno rejeita com todas as forças: o julgamento. Nós vivemos tempos em que tudo é relativo, onde o certo e o errado viraram meras opiniões. Mas Enoque viu o trono. Ele viu o justo e viu que toda ação, toda palavra e até os pensamentos dos homens seriam pesados. Você pode até negar isso com palavras, mas no fundo, a sua alma sabe. Há um trono, há um juiz, e ele vê. No livro de Enoque, os anjos caídos choram. Eles imploram por misericórdia, eles escrevem petições, mas o julgamento já foi decretado. Eles ultrapassaram o limite e agora colhem o que semearam. Isso não é crueldade, é justiça, e esse princípio é inegociável. Tudo o que o homem planta, ele colhe. Você pode tentar esconder, justificar, fingir que não é com você, mas o céu não se engana. Essa é a terceira transformação. Assumir responsabilidade. Parar de colocar culpa nos outros, no sistema, na família, no governo, no passado. Você é responsável pelo que cultiva no seu interior. Enoque viu os espíritos dos mortos clamando por justiça. Viu os gritos dos inocentes sendo ouvidos nos céus. E viu que nenhum sangue derramado fica sem resposta. Você vive como se fosse eterno? Ou como se o tempo não importasse? Porque se você soubesse que está sendo observado, não por homens, mas por Deus, sua conduta mudaria, seus pensamentos mudariam, suas escolhas seriam mais sagradas. A disciplina espiritual não é religiosidade vazia, é preparação, é você se alinhar com o trono antes que o trono se manifeste em juízo. O livro de Enoque fala sobre livros celestiais, registros eternos, onde tudo o que fazemos é escrito. A pergunta não é se existe justiça divina. A pergunta é: você está pronto para ela? Porque o mesmo fogo que julga também purifica. Mas só aqueles que se submetem agora serão salvos depois. Aqueles que zombam, que brincam com a graça, que vivem como se Deus não existisse, esses colherão o silêncio eterno. Mas você não foi chamado para isso. Você foi chamado para despertar, para viver com temor, mas também com esperança, porque o trono não é só juízo, é também misericórdia. Se você se render, se você voltar ao caminho, há vida, há perdão e há propósito. Enoque não escreveu para entreter, ele escreveu para alertar. Ele viu o que vem e ele deixou um recado para você. Não adie mais sua transformação. A quarta lição de Enoque é sobre separação. O livro revela que há dois caminhos e nenhum meio termo. Ou você anda com Deus como Enoque andou, ou anda com o mundo, como os homens andaram antes do dilúvio. Não existe neutralidade no espírito. Todo silêncio é uma escolha, toda omissão é uma resposta. Enoque se separou. Enquanto o mundo festejava,
Ele se escondia para ouvir a voz do Altíssimo. E é aí que muitos caem. Vivem tentando agradar a dois senhores. Querem a aprovação do céu e os aplausos da terra. Mas Enoque nos ensina que caminhar com Deus exige renúncia, exige disciplina, exige calar o ruído do mundo para escutar a frequência divina. E essa separação não é feita com rituais externos. É uma guerra silenciosa dentro de você, entre carne e espírito, entre vaidade e propósito, entre ego e submissão. Você quer mudar sua vida? Então pare de se alimentar com o lixo que o mundo serve. O que entra pelos seus olhos molda seus pensamentos. O que habita seus pensamentos determina suas escolhas. Enoque não era passivo. Ele disciplinou seus olhos, sua mente, sua alma. Ele se santificou quando ninguém mais o fazia. E foi por isso que Deus o tomou. A quarta transformação exige coragem. Dizer não ao que todos dizem sim. Desligar a tela, fechar a boca, dobrar os joelhos, ouvir a palavra, meditar de madrugada não porque é moda, mas porque sua alma grita por algo maior do que likes, entretenimento e distração. Você quer força espiritual? Então jejue, ore, quebre os hábitos que te amarram à terra e te impedem de subir. Separar-se do mundo não é viver isolado, é viver presente, mas não contaminado, é andar nas ruas sem se sujar por dentro, é trabalhar, sonhar, sorrir, mas com os olhos voltados para o alto. Quando todos corriam atrás de glória, Enoque corria atrás de santidade. Quando todos zombavam da justiça, ele a proclamava. Ele era um estranho, um louco, um isolado, até que Deus o exaltou. Você também será chamado de louco se decidir se separar. Vão te criticar, vão rir, vão dizer que você está exagerando. Mas não se preocupe, o caminho estreito nunca foi popular. A porta larga sempre foi mais aplaudida. Mas só um caminho leva à vida. E se você quer atravessá-lo, vai precisar se desligar do que te prende. Corte o que é desnecessário, elimine o que te enfraquece. Santifique seu tempo, sua mente, seus olhos, e Deus fará o resto. A quinta lição de Enoque é sobre visão espiritual. Ele não apenas andava com Deus, ele via o invisível, ele contemplava os céus, os reinos celestiais, os anjos em guerra, os livros do julgamento, as portas do firmamento. Enoque via o que ninguém mais enxergava porque não olhava com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. E aqui está o segredo: você só vê o que acredita que existe. O mundo moderno nos treinou para sermos céticos, acreditar apenas no que pode ser provado. Mas a fé verdadeira começa quando você entende que o invisível é mais real do que o visível. Enoque não se guiava pelos sentidos, ele se guiava pela presença. Ele viu a corrupção dos homens, mas também viu a glória de Deus. Ele viu os anjos caídos, mas também viu o trono inabalável, e essa visão o sustentou. A quinta transformação exige que você pare de olhar para as circunstâncias. Pare de se definir pelo que sente ou vê. Comece a declarar o que Deus já disse, mesmo quando tudo ao redor parecer o contrário. Você está cercado por guerra espiritual, mas também está cercado por promessas eternas. Enoque não foi cego para o caos, mas nunca deixou que o caos nublasse sua fé. Visualização na fé não é um exercício de autoajuda, é uma disciplina espiritual. É fechar os olhos físicos para abrir os olhos da alma. É meditar nas promessas. É imaginar-se andando com Deus em meio à tempestade. É contemplar a vitória enquanto o inimigo ri. É ver portas abertas enquanto o mundo diz que não há saída. Enoque viveu assim, e foi por isso que ele não experimentou a morte. Hoje, você é bombardeado com imagens, ideias, distrações. E sua imaginação tem sido sequestrada por medo, ansiedade, vaidade. Chegou a hora de retomar o controle, de purificar sua mente, de usar sua imaginação para visualizar o céu, não o inferno,
porque aquilo que você contempla molda quem você se torna. Se você vê tragédia o tempo todo, viverá em colapso. Se você vê o trono, viverá com autoridade. Deus quer restaurar sua visão, quer abrir seus olhos espirituais. Mas você precisa buscar, jejuar, clamar, pedir que os véus caiam, que os filtros mundanos sejam destruídos. E então, como Enoque, você verá a sua vida como missão, verá o tempo como chamado, verá cada dor como lapidação, verá o invisível, e isso te tornará inabalável. A sexta lição de Enoque é sobre responsabilidade intergeracional. O que você faz hoje ecoa na eternidade. O livro de Enoque mostra que os pecados dos vigilantes não afetaram apenas a eles, mas contaminaram gerações, criaram linhagens de destruição, passaram padrões de rebeldia. O erro deles virou herança para os filhos dos homens. Enoque enxergou isso e por isso ele intercedia, chorava, escrevia, advertia. Ele sabia que a fé não era só sobre ele, era sobre os que viriam depois. Você acha que suas escolhas são pequenas? Que suas quedas não afetam ninguém? Está enganado. O seu silêncio pode destruir mais do que a sua fala errada. O seu pecado escondido pode virar o cativeiro do seu filho. A sua negligência pode virar a maldição da sua casa. O mundo espiritual não respeita desculpas. Ele responde a atitudes. Enoque sabia disso. E ele decidiu ser um muro, um intercessor, um sacerdote do invisível. A sexta transformação é acordar para o peso da sua existência. Você não foi criado apenas para sobreviver, trabalhar e pagar contas. Você foi gerado para estabelecer um legado eterno, para quebrar ciclos, para criar um novo começo, para libertar sua linhagem do veneno que já dominou seus pais. Você é a resposta da oração de alguém, e talvez a única esperança de alguém que nem nasceu ainda. O livro de Enoque revela que os anjos caídos ensinaram às mulheres encantamentos, artes obscuras, seduções, e os filhos nascidos dessas uniões foram monstros, gigantes, predadores. Isso não é só mitologia, é simbologia espiritual. Hoje, essas sementes continuam nascendo. Toda vez que misturamos a verdade com a vaidade, a fé com a conveniência, a santidade com a carnalidade, geramos gigantes, e eles nos devoram. Mas você pode cortar essa raiz. Você pode dizer, acaba em mim. A pornografia, a violência, o egoísmo, o orgulho, o abandono, o abuso. Você pode ser o elo que quebra a corrente. Mas vai precisar se levantar em oração, vai precisar ser um sacerdote real, vai precisar jejuar por quem nem sabe que precisa ser liberto. Essa é a fé de Enoque. Ele viu o mal se espalhar, mas não se calou. Ele escreveu, ele alertou, ele pagou o preço. Você está disposto? Ou vai repetir o padrão dos que caíram? Sua fé não é só sua. Seu propósito não é só sobre você. Deus quer usar sua vida como um farol, mas para isso, você precisa entender, a responsabilidade é sua, não dos outros, não do sistema, não dos pais, é sua. Quando essa consciência invade a alma, tudo muda, porque você não vive mais como vítima, mas como resposta, e esse é o começo do verdadeiro legado. A sétima lição de Enoque é sobre intimidade com Deus. Não religião, não rituais, não aparência, intimidade. Enoque andava com Deus, não uma vez por semana, não em momentos de desespero. Ele andava em silêncio, em constância, em temor. Ele não buscava a presença de Deus apenas quando precisava de respostas. Ele vivia dentro dela e por isso foi tomado, porque já estava tão perto que o céu simplesmente o puxou. Essa é uma verdade que poucos compreendem. Deus não quer só te abençoar. Ele quer habitar em você. Ele quer ser seu companheiro secreto, sua força nos dias maus, sua luz na escuridão. Mas ele não invade. Ele espera. Ele observa.
Ele sonda, e quando percebe fome genuína, ele se aproxima. Mas essa fome custa. Ela exige renúncia, exige tempo, exige silêncio. A sétima transformação é romper com a superficialidade. Deus não é um conceito, não é uma ideia abstrata, ele é real, ele fala, ele guia, mas para ouvir sua voz, você precisa calar as outras. Intimidade exige exclusividade. Você não pode andar com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Não pode alimentar sua alma de lixo e esperar revelação. Enoque era íntimo do Altíssimo porque se separava, porque buscava, porque esperava. Quantas vezes você parou tudo para apenas escutar? Sem lista de pedidos, sem pressa, sem distrações. Intimidade se constrói na persistência. É acordar mais cedo, mesmo cansado. É se ajoelhar, mesmo sem vontade. É abrir a Bíblia, mesmo sem sentir nada. Porque Deus não responde ao emocional. Ele responde à fidelidade. Enoque entendeu isso. E enquanto todos viviam pela carne, ele cultivava o espírito. O segredo não está em fazer muito, mas em fazer com verdade. Uma oração sincera vale mais que 1000 palavras vazias. 1 minuto de silêncio diante de Deus pode quebrar cadeias que anos de ativismo não quebraram. Intimidade é fogo que consome o ego. É presença que muda o ambiente. É peso de glória que cala o orgulho. Você pode ter isso. Não é reservado a santos perfeitos. É acessível a corações quebrantados. Se você buscar, ele virá. Se você chamar, ele responderá. Mas precisa haver verdade. E precisa haver persistência. Intimidade é construída na repetição silenciosa dos que não desistem. Enoque não virou íntimo de Deus em um dia. Foi uma vida inteira andando, ouvindo, obedecendo. E no fim, ele não viu a morte. Porque quem anda com Deus em vida, não teme o fim. Ele já mora onde os outros apenas esperam chegar. A 8ª lição de Enoque é sobre propósito. Não um propósito qualquer, mas o eterno. O que nasce no céu antes de ser revelado na terra. O que não muda com as estações, com a fama ou com o fracasso. Enoque não viveu para si. Ele viveu para uma missão, uma palavra, um chamado. Ele foi um mensageiro entre mundos. E mesmo cercado por corrupção, por zombadores, por incredulidade, ele permaneceu fiel, porque sabia quem era, sabia para que existia, e isso o sustentava. Hoje muitos se perdem porque vivem sem direção, vivem para sobreviver, para agradar, para conquistar o que o mundo diz que é sucesso. Mas o que é ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Enoque nos mostra que propósito não é sobre carreira, dinheiro ou status, é sobre alinhamento, é sobre cumprir a razão pela qual você foi soprado neste tempo, neste lugar, nesta geração. E isso não se descobre com pressa, se revela na presença. A 8ª transformação é viver intencionalmente, parar de reagir, começar a construir, parar de correr sem destino, começar a caminhar com direção. Você foi criado com um motivo eterno. Há algo que só você pode fazer. Algo que o céu confiou em suas mãos. Mas se você se distrai, se você se vende, se você se curva aos medos, esse propósito se perde. E então a vida vira rotina, um ciclo vazio, uma existência sem voz. Mas quando você encontra o seu chamado, tudo muda. A dor ganha sentido, as quedas viram escola, os desertos viram campo de treinamento. E você começa a enxergar que nada foi em vão. Enoque enfrentou zombaria, foi visto como louco, mas ele não precisava de aplausos, ele precisava de aprovação divina. E isso o bastava, porque o céu não mede sucesso como os homens. O céu mede fidelidade. Seu propósito não será fácil, mas será santo. Não será popular,
mas será eterno. E para encontrá-lo, você vai precisar morrer para muitos sonhos que não são seus. Vai precisar matar vontades, romper alianças, recomeçar. Mas quando você se alinha com o que Deus escreveu sobre você, o céu se move, portas se abrem, caminhos se endireitam. Porque agora você não vive mais por impulso, você vive por missão. Não espere um anjo aparecer, não espere um trovão. Comece pelo simples, pela obediência no oculto, pela fidelidade no pequeno. Deus não confia grandes propósitos a corações instáveis, mas se Ele te encontrar fiel, o que hoje é semente, amanhã será árvore. Enoque andou com Deus e cumpriu o que lhe foi confiado. Ele não precisou viver 1000 anos, bastou viver com propósito, e isso foi suficiente para eternizá-lo. A 9ª lição de Enoque é sobre resistência, porque a fé verdadeira não é passiva, ela não é frágil, ela resiste. Enoque viveu numa geração corrompida, onde os homens seguiam seus próprios caminhos, os anjos haviam se rebelado e a terra estava cheia de violência. Mas ele não se dobrou, não se rendeu, não se calou, ele permaneceu firme. E por isso, sua vida brilhou como uma tocha em meio ao caos. Você também vive num tempo assim, um tempo de distrações, de inversão de valores, de zombaria contra tudo que é sagrado, onde a fé virou piada, a pureza virou vergonha e a verdade virou ofensa. Mas se você quiser andar com Deus como Enoque andou, vai precisar resistir, vai precisar nadar contra a maré, vai precisar dizer não quando todos dizem sim, vai precisar sangrar por dentro para manter a alma em pé. A 9ª transformação é desenvolver blindagem espiritual. Não é sobreviver com medo, mas com foco. Você é atacado diariamente, pelos olhos, pelos ouvidos, pelos pensamentos, e se você não erguer muralhas internas, será invadido, será dominado, será transformado à imagem deste mundo. Enoque não se isolou fisicamente, ele se protegeu espiritualmente. Ele sabia que a guerra não era contra carne e sangue, mas contra potestades, ideias, seduções sutis. Resistir é um ato de guerra, é um ato de adoração. É dizer, eu não vou ceder, eu não vou me curvar. Eu fui comprado por um preço, e minha alma tem dono. Essa postura assusta o inferno, porque o diabo não teme quem canta, ele teme quem resiste, quem cala para não pecar, quem vigia em silêncio, quem recusa o prato do rei e alimenta-se com a palavra. Você está pronto para isso? Está pronto para ser incompreendido? Para ser ridicularizado? Para ser deixado de lado? Porque quem decide resistir, perde o mundo, mas ganha o céu. Enoque sabia disso, e ele escolheu a eternidade. Quando todos cediam à corrupção, ele cultivava a santidade. Quando todos seguiam a multidão, ele seguia a voz. Quando todos amavam o agora, ele amava o eterno. Resistir é mais do que força, é dependência. Você não resiste com carisma, nem com argumentos. Resiste com oração, com jejum, com vigilância, com temor. Enoque resistiu e foi recompensado, porque todo aquele que permanece, que não nega sua fé, que guarda a chama acesa mesmo na escuridão, será exaltado no tempo certo. O mundo pode te esquecer, mas o céu escreve seu nome em glória. A 10ª lição de Enoque é sobre legado, não o que você deixa no mundo, mas o que você planta na eternidade. Enoque não viveu para acumular riquezas ou fama. Ele viveu para ser lembrado por Deus. Sua vida foi um testemunho, um sinal, uma ponte entre o céu e a terra. E quando ele foi tomado, não foi pela morte, mas pelo chamado. Porque seu legado foi tão forte que o próprio céu o arrebatou. Você pode olhar para sua vida e sentir que não importa, que seus esforços são pequenos, que sua voz é fraca. Mas o livro de Enoque mostra que nada é pequeno diante de Deus quando há fé.
Cada ato de fidelidade, cada oração silenciosa, cada momento de disciplina espiritual, tudo é registrado, tudo é valorizado, tudo é eterno, e sua vida pode ser como a de Enoque, um farol que atravessa gerações. Essa é a transformação final, viver para deixar um legado celestial. Não para os homens, mas para Deus, não para aplausos, mas para glória. Você pode começar hoje decidindo que sua vida terá impacto, que sua fé será inabalável, que sua caminhada não será em vão, que mesmo quando o mundo esquecer, Deus lembrará, porque Ele honra aqueles que andam com Ele. Não espere que o mundo reconheça sua luta, não espere que todos entendam sua fé. Siga firme, caminhe forte, persevere. Porque o livro proibido que revela o fim dos tempos também revela o começo da sua nova vida. O começo de uma jornada que transforma dor em poder, fraqueza em força, medo em fé. Você está pronto para essa jornada? Está pronto para andar como Enoque andou? Para ser tomado não pela morte, mas pela glória? Então não perca tempo. Comece agora. Levante-se. Ore. Busque. Mude sua mente. Mude sua vida. Porque o tempo é curto, mas a eternidade é para sempre. Se você sentiu essa mensagem, compartilhe este vídeo. Inscreva-se para continuar caminhando nessa jornada de fé e propósito. E lembre-se, andar com Deus é o maior poder que existe. Seja Enoque na sua geração, seja luz nas trevas, seja eterno